De um problema que afeta em muitos trabalhadores e acaba tendo consequências também na produtividade do dia a dia dessas pessoas. É a enxaqueca. Cerca de 1/5 da população mundial sofre com essa doença. Aí eu convidei o neurologista Vladimir Kimmer para bater um papo com a gente sobre esse tema. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia, tudo bem. Bem-vindo mais uma vez aqui no Ver Mais. Obrigado. Vladimir, então vamos falar de enxaqueca, né? Certo. Acabamos de sair do feriadão aí do Dia do Trabalhador e eu acho que a grande questão é como isso pode afetar a produtividade no trabalho. É claro que não é só no trabalho, né? Sim. É na vida como um todo. Mas em que sentido que pode afetar mesmo as pessoas? Olha, eu tenho uma frase que eu acho que é só quem tem sabe, né? O quanto que uma enxaqueca, uma dor de cabeça, ela consegue atrapalhar a vida das pessoas, né? Porque não é somente a dor, é tudo que envolve aquilo. Muitas vezes você tem um enjoo, você tem a irritabilidade, né? As pessoas se sentem mais lentas para pensar, para fazer as coisas. E isso tudo pode durar aí de 4 horas até 3 dias seguidos, né? Então, há um impacto muito grande na vida das pessoas. E pensar que é algo extremamente comum, né? São, aí no Brasil, como você disse ali, em torno de 15 a 20% da população, 30 milhões de pessoas, né, que sofrem com alguma dor eventualmente na vida. É claro que a maioria não sofre regularmente com esse tipo de sintoma, mas existe uma parcela desses que sim, que sofrem com muita frequência e esses são os mais impactados ali na sua qualidade de vida, produtividade no trabalho e etc. Às vezes até porque, como você mesmo comentou, às vezes duram até 4 dias essas crises. É verdade. Então a pessoa, sei lá, se ela tinha uma reunião, ela não vai conseguir nem marcar para amanhã, nem para depois de amanhã, ela vai ter que esperar 4 dias para ir resolver aquele problema, enfim. Isso pode afetar muito, né, no trabalho, para uma empresa, mesmo os funcionários, né? Ou pior, ela vai na reunião, mas não consegue produzir aquilo, né? Então ela não consegue ter o seu desempenho, o seu desempenho cognitivo, como né? Então, e a enxaqueca, ela vai afetar principalmente o adulto jovem, quando você está ali entre os seus 20 e 50 anos de idade, que é justamente o período mais produtivo da sua vida. Que você teria para produzir exatamente. Muito mais, né? Então, estima-se, algumas estatísticas, não brasileiras, mas estima-se que algumas estatísticas que 10% da força de trabalho ela tem um diagnóstico de enxaqueca que interfere consideravelmente com o trabalho em si. Sabe? Nossa, gente, é bastante gente. Existem alguns estudos que o impacto na produtividade de uma empresa da enxaqueca pode chegar até 1 a 1,5% do faturamento daquela empresa, em algumas áreas, alguns setores. Até por isso que hoje as empresas estão investindo muito na saúde dos funcionários, né? É verdade. Claro, né? Também está já pensando no rendimento dela também, da empresa, né? Gente, o pessoal de casa está mandando mensagem. Dá para a gente colocar o WhatsApp aqui? Tem uma perguntinha para o doutor aqui já, a Mariane. Quais são os sintomas nas crianças? Eles são iguais? Que a gente até comentou aqui que acontece em várias idades, né? Não só nos adultos, principalmente nesse adulto jovem que você falou, certo. Mas atinge as crianças também, né? É verdade. A enxaqueca, em geral, ela tem início na infância, ou no final da infância, início da adolescência, onde ela é mais aparente. Mas na criança, a enxaqueca, ela não tem as crises tão prolongadas quanto no adulto. A criança também não consegue nos dizer exatamente o que ela está sentindo. Exatamente o que ela está sentindo. Frequentemente você tem outros sintomas, como dor abdominal junto, né? E o curioso é que na criança ela dorme, ela descansa, ela vai para um lugar escuro, ela mesma procura esse cuidado e passa com poucas horas, né? Então é uma coisa um pouco mais benigna do que no adulto. Do que no adulto, mais fácil também de tratar. Mais fácil de tratar. Assusta muito os pais, né? Porque é uma criança que fica reclamando de dor de cabeça, isso geralmente é motivo de... E pode ser confundido com outras coisas também, né? A criança que já vai se isolando, pode ser uma depressão, alguma coisa assim, e às vezes não tem nada a ver, é só uma dor de cabeça mesmo, né? Principalmente na idade escolar, né? A gente tem muitas crianças que saem da escola frequentemente com dor de cabeça e tem um impacto na vida escolar. Isso eu recebo com alguma frequência no consultório, né? De crianças que a escola preocupa, manda para o médico, porque, olha, está faltando muito na aula, porque toda hora tem que ir, o pai tem que buscar por causa da dor de cabeça. Ou aquela mesma ideia do adulto, né? O que não produz, ele vai até a escola, mas não aprende. Não aprende, porque aí a dor está... Incomoda muito, ele acaba não aprendendo, né? Tem mais uma perguntinha do pessoal de casa, vamos ver aqui. A Mary.
Como amenizar? Há receitas caseiras? Porque a gente sabe que a enxaqueca não tem cura, né, doutor? Não tem uma cura. A gente nasce com essa característica, né? E vai ficar com ela. E vai ao longo da vida. Vai ter períodos que vai ficar um pouco mais intenso, como eu disse, na época nossa época do adulto jovem, entre 20 e 50 anos, depois tende a amenizar um pouco. Mas o tratamento, ele vai se basear em duas correntes mesmo, né? Um tratamento, uma corrente é uma corrente farmacológica, remédios que podem ser usados para as crises ou para evitar as crises. E também a gente não pode esquecer da linha dos hábitos de vida, né? Que é tão importante quanto as medicações. Às vezes até na prevenção exatamente, mais. Né? A gente sabe que todas aquelas medidas de hábitos saudáveis, como atividade física, um hábito de sono regular, uma ingesta de líquidos em quantidade suficiente, sabe? Evitar álcool, cigarro, tudo aquilo que a gente sabe ser saudável também tem um impacto positivo. Para quem já tem a enxaqueca, por exemplo, se fuma, se bebe, ela piora ainda, certamente, né? Aumenta o número de crises. Tá, agora a pergunta da Mary que foi sobre os remédios caseiros, né? É possível, existem remédios caseiros ou até métodos alternativos de tratar a enxaqueca? Na crise em si, né, a gente vê que os remédios caseiros eles vão ter pouca eficácia mesmo, né? Chás e tudo, a maioria dos relatos dos pacientes é que não traz. Geralmente precisa de analgésicos mesmo de farmácia. Né? As receitas muito de avós e tudo, geralmente não costumam trazer muito eficácia. Muita eficácia. Por outro lado, na prevenção, há algumas evidências científicas que determinados suplementos alimentares eles podem ser usados como preventivos da enxaqueca, para quem tem muita dor de cabeça, quem tem muita frequente, sabe? Quem quiser evitar a linha dos remédios poderia caminhar nesse sentido, é uma possibilidade. Tá, agora como a pessoa saber se ela tem uma dor de cabeça crônica ou ela tem a enxaqueca mesmo? Qual que é a diferença, na verdade? Porque a gente escuta muito falar de dor de cabeça, enxaqueca, mas a gente não sabe diferenciar ela muitas vezes. A enxaqueca é um tipo mais específico de dor de cabeça. Ela tem alguns critérios que precisam ser cumpridos para você dizer que aquele diagnóstico é enxaqueca. Existe uma variação da enxaqueca, que é a enxaqueca crônica. É quando a pessoa tem mais dias de dor do que não tem dor. Então, por exemplo, no mês ela tem mais do que 15 dias de dor. E isso persiste por mais de 3 meses, sabe? E a enxaqueca, às vezes, ela pode se transformar e virar uma enxaqueca crônica, por vários motivos. Entre eles, até mesmo o abuso de analgésicos. E aí, quando ela preenche esse critério de mais de 15 dias de dor por mês, por mais de 3 meses, a gente diz que é uma enxaqueca crônica. Existem, claro, outros tipos de dor de cabeça que podem ser ou não crônicas, né? Por exemplo, neuralgia do trigêmeo, hemicrania paroxísticas, mas são diagnósticos bem menos comuns do que enxaqueca. Aí precisa de uma avaliação médica para poder caracterizar bem. E geralmente vão para um tratamento um pouco diferente do que da enxaqueca. Você até comentou dos analgésicos ali, doutor, e o que as pessoas fazem muito é se automedicar, né? Vai lá e começa, deu uma dorzinha de cabeça, toma num dia. No dia seguinte, mesma coisa. Às vezes, mais de um por dia. É verdade. Né? E isso daí pode piorar o quadro, né? Nós temos uma recomendação de que se a pessoa ela está buscando o analgésico mais do que 2 vezes na semana, é razão para ela buscar um atendimento médico, uma orientação de um médico, porque ela vai estar arriscando sendo uma enxaqueca, primeiro de transformar essa enxaqueca em algo crônico que vai prejudicar ainda mais a vida dela. E outra coisa, porque é um sinal que talvez tenha que ser buscado um outro diagnóstico que não uma enxaqueca também. Doutor, você falando isso aqui agora, eu tenho certeza que muita gente deve estar falando, poxa, acho que está na hora de eu ir no médico. É verdade. Porque é tão comum, né? Hoje em dia, a verdade. gente 2 vezes na semana, teve um dia mais estressante, ali você acaba tomando um remedinho. Passou 2 dias, você toma de novo. E aí acaba caindo nisso daí, né? Temos que... Tá na hora de ir no médico. Tem mais um WhatsApp aqui, vamos dar uma olhadinha? A Tatiane, eu tenho bastante. Há risco de eu ter aneurisma cerebral? Bastante dor de cabeça, né? Essa é uma pergunta muito comum, quem vem no médico, né? Porque quem vem no médico com a dor de cabeça, ele vem muito preocupado na maioria das vezes. Poxa, será que essa dor de cabeça significa uma doença mais grave? No caso, um aneurisma cerebral, um tumor, né? Essa é uma grande preocupação. Então, acho que nosso primeiro trabalho dentro da consulta médica é exatamente tranquilizar o paciente, né?
Eu diria que 95% ou até mais das dores de cabeça que ocorrem de uma forma episódica, ou seja, você tem em 1, 2 dias, passa um período sem ter, tem outro, a chance disso ser uma doença grave é muito pequena. Você pode até encontrar um aneurisma ali, mas provavelmente não tem nada a ver com a sua dor de cabeça. Então, né? Tatiana, pode ficar tranquila, porque não deve ser, né? De qualquer forma, é bom ir até o médico, consultar um doutor para tirar essa dúvida, mas a grande chance de não ser, né, doutor? O aneurisma ele dói quando ele se rompe, né? Mas é uma dor que ela vai te levar para o hospital, que vai ter outros sintomas. Muito mais que uma dor de cabeça. Muito mais, né? Uma coisa que não é somente isso, não né? é... Felizmente. Né? Felizmente, Tati. Tem mais um WhatsApp aqui, vamos ver? A Suzane Machado. Eu tenho enxaqueca, as dores são tão fortes que eu fico enjoada e olhos inchados. Isso é normal? Tem até foto. Olha o olho dela como é que fica, doutor. É verdade. Gente, nossa, a enxaqueca dela é forte mesmo, né? Ela tem provavelmente uma que a gente chama de ativação autonômica, né? Inclusive o olho vira um pouquinho, né? Ela tem ela tem uma paralisia de um nervo durante a crise de enxaqueca. Ela provavelmente deve ter uma variante bem forte, bem importante. E é muito comum você ter a náusea, principalmente nas crises mais intensas da dor. A náusea a gente escuta mais falar mesmo. É bem comum. E tem pessoas que têm esse tipo de enxaqueca com náuseas e com essas manifestações oculares, que chama ativação autonômica, como eu disse aqui. Você tem lacrimejamento, às vezes corrimento nasal, sabe? Geralmente acontece nas crises mais intensas mesmo, mas pode fazer parte de todo o processo. Até as pessoas confundem com a sinusite, né? Muito frequentemente. Mas tem uma curiosidade. Você sabia que 80% das pessoas com enxaqueca têm rinite sinusite. Então, existe até uma teoria que a enxaqueca guarda alguma relação com o sistema imunológico, como as alergias, como a sinusite, como a rinite, sabe? Ainda não se tem muita certeza disso, mas é uma corrente de pensamento científico. Bacana. Aqui chegou uma dica também do pessoal de casa. Vamos ver o que eles estão dizendo. A Helena, se eu puder ajudar com uma dica, eu curei com acupuntura, né? Que fala, é uma dica da Helena, então, aí, ó. Também pode ser uma solução, né, doutor? É verdade. Se para ela funcionou? Funciona. A acupuntura é interessante, mas ela requer um tempo um pouco mais prolongado de tratamento e requer também uma dedicação. São 2, 3 sessões por semana. Então, às vezes, como eu disse, isso acontece em pessoas geralmente muito ocupadas. Estão constituindo família, estão no auge da sua ocupação profissional, né? Então, não é muito fácil, às vezes, você encaixar uma terapia complementar dentro. Se for possível, ótimo. Daria para evitar, quem sabe, medicações. Mas isso nem sempre é uma realidade para todo mundo. Nem sempre, mas pode ser. Pode ser. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui no Verde Mais. Obrigado.